Olá, meus queridos. Tudo bom, pessoal? Hoje vamos ter um debate político aqui, na verdade. Ai, meu Deus do céu. Já tô com o sistema nervoso já, viu? É o seguinte, deixa eu explicar o que vai acontecer aqui. Eu e meu pai temos visões políticas diferentes, certo? A gente quer conversar um pouco sobre isso, né? Vamos já conversar direto sobre isso, que eu acho que nesse momento de polarização, estamos bem polarizados aqui, ó. Um tá de cada lado aqui, ó, do espectro político. Muito bom. Então, é melhor que fazer, já que vamos direto pro assunto. Vamos direto pro assunto. Eu acho que é bom estabelecer um contexto aí. Sim. Tá? Sabe o que é contexto? É definir um pouco a situação de cada um para o pessoal que tá nos ouvindo e vendo entender isso daqui. Eu tenho mais idade, já vivi muitas crises, muitas eleições, muitas esperanças, muitas desesperanças, né? Pessimismo, otimismo, agora vai. E tem esse cidadão aqui, que por coincidência é meu filho, filho também a gente não escolhe, fazer o quê, né? Filho acontece, não é escolha, mas tudo bem. Então, a situação dele é diferente, como você já conhece, ele vive no Canadá há 9 anos, quase 10 já, né? E tem uma visão diferente do Brasil, apesar de ele ter muito contato com o Brasil, né? Ele tem uma vida, eu diria que o Dimitri tem uma vida dupla, né? Ele vive no Brasil, vive no Brasil e no Canadá, porque basicamente é isso. Ele se interessa muito pelas coisas que acontecem no Brasil, mas ele tem uma visão diferente da nossa que estamos vivendo o dia a dia no Brasil. Tá, mas a questão é o seguinte, essa visão não exclui também o conhecimento histórico das coisas, né? Deixa eu explicar uma coisa antes de qualquer coisa, tá? A gente não vai falar nem de visão política específica, de candidato, de partido, de nada, porque nosso objetivo... Não sei, eu acho que não. Ó, esse vídeo aqui, inclusive, tá sem corte, hein? Vai ser difícil. Espero que meu pai não faça nenhuma besteira aqui ao vivo, porque tá sem corte. Vai ser muito difícil. Porque é o seguinte, deixa eu explicar por que eu não quero fazer isso. Porque eu quero que esse vídeo seja atemporal, entendeu? Eu gostaria, né? Não sei se vai ser, eu gostaria. Primeira coisa, o meu pai, eu sempre... a visão política dele, anteriormente, sempre bateu com a minha. Eu acho que não vai ser atemporal, porque essa eleição é uma coisa muito especial, muito específica, pontual, né? Porque eu sempre bati a minha visão política com a dele. Era muito parecida, agora foi o lado completamente ao contrário. Foi assim, de lados extremos, né? Inclusive foi muito impressionante que eu cheguei com a minha visão, coloquei a visão, ele colocou a dele e, bom, nenhum se conformava com a ideia do outro. Tentamos colocar argumentos, reflexões, fatos, evidências, mas não teve jeito, viu, pessoal? A gente não conseguiu se entender. Os dois tentaram as evidências, fatos, argumentos, não tem jeito. Porque a polarização não tem volta. Não tem volta. Deveria ter. Sabe por quê? Porque você já tá com a sua opinião formada e você só quer aceitar aquilo que como é que eu vou dizer? Que já tá intrínseco, que é quase que um dogma. Não. Aquele negócio que corrobora com a sua opinião. Sim. Se alguém estiver falando alguma coisa que você concorda que você vai já assistir. concorda, você vai assistir, concordar, vai dar like. Ao contrário, se você recebeu um material, um artigo, um YouTube que diz o que você não interessa, você nem vê. Você não vê ou você já descredita aquilo, E né? é muito ruim. Dos dois lados, tá? Dos dois lados. Eu acho que até o próprio Dos YouTube. Dos três lados. Acho que até o próprio YouTube. O Facebook. O Facebook, desculpa. Ele te manda a coisa que te interessa. Bom, bem, ótima observação. Por quê? O que o Facebook faz? Você vive dentro da sua bolha. Então, no meu Facebook, eu só recebo comentários
específicos atacando determinado candidato e falando bem de outro determinado candidato ou de outra visão política. E o seu também. Ao contrário. Ao contrário. Não, o seu também, só que ao contrário. Só que ao contrário. E eu queria até fazer um exercício. Eu vou ver o seu Facebook e você vê o meu. Né? Porque assim. Pode ser interessante. Porque assim, é o único jeito de você ver uma visão política diferente da sua. Espero que tudo dê pra ver, dê pra compartilhar, porque. Não, o Tem meu algumas tá, coisas que nem dá pra compartilhar. O meu é livro aberto, pô. Como assim? O meu tá bom. Não, como assim? Não tô dizendo, nem dizendo do seu Facebook mesmo. Tá Estou certo. dizendo do seu feed do Facebook. Tá. O que as pessoas que aparecem pra você comentam. As pessoas que aparecem pra você só estão corroborando com aquela ideia que você já tem. Eu não sei se é pelo fato de serem amigos. Não é. Não é. Não é, porque Não eu é. tenho um monte lá que eu nem conheço. Não é. Só que como tem uma visão que corrobora com o que eu penso, com o meu pré-tracinho, conceito, entendeu? Eu só vou ver aqueles. E, por exemplo, de vez em quando aparece alguém com uma visão política ao contrário, provavelmente eu não dei like, provavelmente eu não, entendeu? E aí ele já vai desaparecer, ele não aparece mais. Foi interessante que a gente até tentou compartilhar algumas reportagens, né? Então acho que, entre aspas, confundiu um pouco o Facebook. Confundiu o algoritmo, né? Confundiu, porque eu compartilhava com ele compartilhava comigo posições antagônicas, diferentes. E não adianta você compartilhar, porque você compartilha, a pessoa descredita. Dos dois lados, todos descreditam. E um pedia pro outro, leia, por favor. Aí você lê. Aí você acha aquilo um monte de besteira. Você descredita aquilo. Acha fake. Ou é fake. Se o negócio for horroroso, você acha que é fake. Aí você vai pesquisar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma política de não compartilhar fake. O que eu faço? Eu já fiz acho que umas 2 vezes. Você não sabe se é fake. Eu fiz umas 2 vezes. Pra saber se é fake, você tem que levar a sério, você tem que ir lá. Não, você vê a fonte. Não, fonte. Se saiu num jornal de renome, foi uma coisa verificada. Tá bom, o jornal também faz fake. Aí. Começou aqui. Eu não sei, vai até o fim desse vídeo que vai ter porrada. O que acontece é o seguinte, eu compartilhei uns 2 fakes que eu fiquei chocado e tal, e aí começaram a comentar e eu vi que a fonte daquilo não procedia, apaguei e pedi desculpas. Compartilhei fake, não sei se é fake, porque eu não sei a procedência disso, então compartilhei e peço desculpas. Então, e aí ficou esse negócio polarizado. A gente aproveitava o jantar. Não, depois do jantar, porque senão dava indigestão. Depois do jantar, às vezes tomando um vinhozinho, coisa e tal. É bom pra sair na porra, aí sai na porra. E a coisa foi complicando, gente. Um usa um argumento, o outro contradiz, eu outro um argumento, ele contradiz e vice-versa. E a coisa ficou meio feia. Tem hora que começou a esquentar os ânimos. Porque a gente não recebe as coisas da mesma forma, né? Um é mais agressivo, um é mais emotivo para algum aspecto, e a coisa ficou realmente muito, muito complicada. E você não vê solução, né? A coisa começa só subindo. E sabe por que não tem solução? Sabe por que você não vê solução? Por quê? Porque não tem solução. Não tem solução. Quando eu assumo uma posição desse tipo... Porque quando você assume, ou eu assumo, quando a pessoa assume aquela posição, é a mesma coisa, é a religião. Dogma. É um dogma, é a religião, é um time de futebol, é a mesma coisa. O nosso que é um dogma? entendimento de dogma. Vai lá. Dogma é alguma coisa que você aceita sem comprovação científica, sem conhecimento, né? O dogma é quase que um agnóstico. Não, o dogma não é o agnóstico, tem uma diferença aí. O dogma é o extremista, o religioso. extremista. O cara aceita e ponto final. Aceita e ponto final. E é mais ou menos isso que aconteceu nessa eleição no Brasil, gente. E com a gente também. E com a gente também. Ou você é de um lado, ou você é do outro lado. E não adianta argumento. Então, quando é assim, conselho de amigo, pessoal, não adianta discutir. Eu sou Corinthians.
Tenho um monte de amigos São Paulino e palmeirense. Eu não discuto esse tipo de coisa. Eu posso até discutir um lance, um fato, alguma coisa. É assim, você tá levando para esse lado do futebol. Tô. Mas no lado do futebol, é mais inexplicável, vamos dizer. É mais inexplicável. Porque é simplesmente uma coisa que você escolheu. Eu gosto, do PlayStation e odeio o Xbox. Ó, nem entendeu o que é isso. Nem sei. Mas nem sabe o que é isso. Mas é a mesma coisa, também é um dogma. Mas é uma coisa que eu escolhi, entendeu? E aí acaba, entendeu? É irracional. Agora, na política, não deveria ser assim. Não deveria. E a gente faz isso. Porque, gente, eu só posso convencer a outra pessoa. Isso tem teorias de comunicação que nós não vamos abordar agora. Podemos até falar alguma coisa sobre Pode falar isso. um pouquinho, Mas não vale a pena. Tem os gatilhos mentais. Pesquisem isso. Você só pode convencer outra pessoa se ela está disposta a te ouvir. Se ela está aberta a te ouvir, exatamente. Se ela tem o cérebro aberto, a mente aberta para considerar teus argumentos. Boa, exatamente. E não é isso que ocorreu aqui, né? Não ocorreu em lugar nenhum nessa polarização, né? Aqui no Brasil inteiro. Não ocorreu. Não ocorre, porque você já tá com a cabeça fechada, não tem opção. Você não tem abertura para isso. E é muito ruim, né, gente? Porque a gente só evolui como pessoa, né? Se a gente tiver conhecimento de discutindo com outra pessoa, ou lendo, ou assistindo algum material que alguém produziu. Se você não fizer isso, você não tem como evoluir, né? Você não vê o outro lado. Poxa, tem tantos exemplos de você enxergar o desenho, uma velha e uma moça. Olha aí, bem lembrado. É. Aquele desenho, né? Que tem que ter vários famoso. surrealistas. Pode até botar na... Vai dar trabalho para edição, mas mostra aí a edição. Então, aquele desenho é característico. Cada um enxerga uma coisa, gente. No mesmo desenho, no mesmo fato, vamos dizer. É a mesma coisa a eleição, pô. Pois é. Né? Agora, tá. Não. Não, porque assim, o que acontece? Eu não sei se você ia falar isso, mas no nosso caso, como é que aconteceu? Que a gente tava a ponto de se estapear. Tava a ponto. Faltou pouco. E aí? Aí teve um silêncio sepulcral. Cada um ficou pensando, a hora que a coisa tava muito acirrada, quase chegando às vias de fato. Cada um pensou um pouquinho. Cada um lá no seu canto pensando. Isso levou quanto? Levou um pouquinho. Um minuto e meio, 2 minutos, talvez. Cada um ficou lá fingindo que estava trabalhando, né? Cada um no seu cantinho. E o que foi muito interessante nesse negócio, ao mesmo tempo... Cortou aqui porque acabou a bateria. Vamos continuar com a conversa aqui, vamos lá. Então, onde é que nós estávamos? Nós estávamos na fase em que... Da briga lá, né? Do repensar, né? Do repensar, e foi muito interessante que no mesmo momento, né, nós dois chegamos à mesma conclusão. Foi espetacular, foi uma experiência de vida fantástica. Eu tenho um pouquinho de idade, para não dizer que eu sou velho, mas estou aprendendo a cada dia, viu, pessoal? E talvez isso seja uma coisa muito interessante. Então, falei, poxa, negão, vamos parar. Negão não pode ser. Pessoa, vamos parar com isso. Vamos tomar outro rumo essa discussão. Aí o que aconteceu? Aí você estava pensando na mesma coisa, poxa, eu estava pensando na mesma coisa, podíamos mesmo, não sei o quê. E aí tomamos um outro rumo. Decidimos assim, não vamos mais falar de política. Quer dizer, mas sempre tinha uma expectativa né? Mandamos, depois disso ainda mandamos 2 ou 3 mensagens antagônicas. Não, teve mais umas briguinhas depois, mas eu acho que daquele nível lá, teve uma vez que quase foi de novo. É muito apaixonante, eu acho que nós dois gostamos de política. Então, mas o que foi interessante é que a Fabiana, né, a esposa do Dimitri, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas a esposa do Dimitri, ela chegou a sair da discussão umas 2 ou 3 vezes, né? E ela tem uma posição formada que eu conheço, mas ela estava tentando apurar, mediar a discussão. E ela foi embora, deixou a gente discutindo lá.
Eu não tô aqui pra isso. Tchau, vou embora. Vou dormir. Assim, é uma questão assim... Quem tá certo? Quem tá certo? Tem alguém que tá certo? Ou verá, né? No Assim, tempo verá. todo mundo acha que tá certo. Eu já fiz um vídeo já sobre isso. O que é o bem e o mal? Será que alguém defende alguma coisa que é má? Porque deliberadamente é má. Eu não tô falando de nenhum lado, hein? Eu defendo porque é mal, sim, eu sou mal e eu vou defender porque eu sou mal. Tem, né? Tem. Principalmente quando eu tiro proveito próprio. Ah, sim. Certo? Aí eu tendo a ir pro lado que me agrada mais. Mas você sabe que aquilo é mal, mesmo você tirando proveito próprio? Essa é a grande dúvida. Não é verdade. Entendeu? É verdade. Assim, vamos dizer, defende um partido lá que ele vai ganhar muito dinheiro porque você tá defendendo. Você vai ganhar muito dinheiro porque você tá defendendo aquele político lá. Mas você, deliberadamente, será que você pensa, vou ganhar muito dinheiro mesmo, isso daqui ele vai acabar com o país, mas eu vou defender ele porque eu vou ganhar muito dinheiro. Será? Nos conhecendo, né, pessoalmente, eu diria que não. Ninguém tem essa intenção, né, pelo menos conscientemente, que eu vou tirar proveito de um ou de outro lado. Eu não tenho. Eu defendi porque a gente não tem, mas será que tem pessoas... Nossa, bateu um negócio. Será que tem pessoas que pensam assim? Ok, pode É uma ter. dúvida, não sei. Pode ter. Comente aí. E a lição disso tudo? Qual é a lição? É muito, muito importante a lição disso tudo. A moral da história aqui. A moral da história, gente. Então tem algumas. Essa conversa nossa que teve, e essa nossa experiência vivida, teve algumas conclusões, eu acho. Pelo menos que eu tirei, eu dou a minha, você dá as tuas conclusões. Por exemplo, número 1, não discuta com gente que você percebe que não vai conseguir mudar a opinião dele. Sim. Certo? Não adianta, perder tempo, abalar a amizade. Não dá nada. Quantas famílias brigaram aqui por causa disso, entendeu? Assim, vocês podem até dar exemplo aí. de vocês nesse vídeo. Então, primeira conclusão. Segunda conclusão. Não interessa que lado ganhou ou perdeu, né, essa polarização. Todo mundo perdeu, diria. Como eu ganhei e você não ganhou, mas você perdeu e eu perdi também. Mas então, todo mundo o que nós vamos acompanhar até com bastante, nós vamos fazer isso, mas com paciência e dando tempo, né? Vamos ver quem estava certo, né? Mas nem é esse o objetivo. Inclusive, se vamos ver quem estava certo é uma coisa. É diferente. Por exemplo, você é do partido que ganhou, você é do partido que perdeu. Se você ganhou, você tem que controlar para ver se está seguindo aquilo que você... O preceito que você prometeu. Isso é fundamental. Se você perdeu, você tem que ser oposição. Só que você tem que ser oposição inteligente. Não é qualquer coisa que fizer. Desgraça, velho, maldito. Não, se fez uma coisa boa, você tem que aplaudir. E assim, eu, por exemplo, eu gostaria de estar errado. Eu gostaria de estar errado. Entendeu? Se eu estiver errado, eu vou ser o primeiro a reconhecer. É difícil. Então nós vamos fazer o seguinte, essa é uma conclusão importante. Não interessa quem ganhou, quem perdeu, nós vamos então acompanhar isso, cobrar isso. Todo mundo tem a meta de quem ganhou, né? Pode comparar. E se não for bom, gente, a democracia é assim, é um longo caminho pela frente. Né? Cuidado aí, cuidado com falar, porque aí eu vou entrar com política aqui na história. Hein? Outra coisa que me... Estamos tomando cuidado aqui nesse vídeo. Outra coisa que me deixou muito... que me deixa muito apreensivo e preocupado, né, é que a democracia do Brasil ainda depende de homens, pessoal. É verdade. Né? Nos Estados Unidos é diferente. O exemplo dos Estados Unidos é esse. Veio um camarada não. Veio uma pessoa completamente diferente, né? Ele estava tomando cuidado com os politicamente corretos. E mudou... Não é isso. E mudou o jeito de trabalhar, o jeito de pensar, ou assumiu o jeito que a maioria da sociedade estava pensando. O revelar o lado obscuro da maioria da sociedade, né? Não sei. Isso também acontece. Bom, aí vamos começar a dar briga aqui. Vai dar briga. Mas né? Acontece. Mas aí vem a questão.
Não é por isso que os Estados Unidos passou a ser a última economia do mundo. Eles continuam sendo a primeira e, pelo jeito, vão continuar sendo por bastante tempo. É porque é sólida, é uma economia sólida. Né? Não adianta... Então, pessoal, a gente não pode depender de pessoas. A gente tem que depender de ideias, de partidos que sigam uma ideologia, um pensamento, seja de esquerda, seja de direita, seja de centro, né? Senão nós nunca vamos fazer o nosso país melhorar e atender os anseios das pessoas que vivem aqui. Outra coisa, você falou de ideologia, o que eu acho, tá? As pessoas polarizam no esquerda e direita, tá? Não existe isso, não. O que existe é o tridimensional, tá? A vida não é esquerda e direita. A gente tem vários eixos. Esquerda e direita, a gente tá no eixo X, que é isso, né? Você tá nas duas pontas do eixo X. A gente tem o eixo Y e o eixo Z, que é o eixo aqui, ó. Entendeu? Ó quantos eixos a gente tem. Y, temos o X e o Z. As pessoas, a vida inteira, não é nem bidimensional que as pessoas querem. As pessoas polarizam no unidimensional. Só no eixo X aqui, dos dois lados do eixo X. Eu vou dar um exemplo, mas tá muito complicado. Estamos complicando aqui. X, Z, Y, não sei o quê. Não, isso é porque para isso eu tô falando para quem não conhece 3D aqui. O 3D, o eixo X é assim, o eixo Y é assim e o eixo Z mas é a profundidade. Eu vou dar uma explicação para as pessoas entenderem melhor. Existe o preto e existe o branco. Sim. Não é só preto e branco que existe. Entre o preto e branco existe uma matiz de cores, principalmente cinza, que deve ser considerado. Até estão dizendo aí que tem 50 tons de cinza, né? Olha, é a referência, a referência. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso, pessoal. As pessoas gostam de polarizar. Essa é a questão. É divertido, as pessoas acham que é uma brincadeirinha, é divertido. Vira time de futebol, é isso que eu fico revoltado com isso, porque vira time de futebol. Ah, o seu é melhor que o meu, você é um, sei lá o quê, entendeu? Isso não é uma brincadeira, isso é uma coisa séria, entendeu? Exatamente. Então, acho que nosso objetivo aqui é passar, nada muito didático e professoral, nada disso, mas passar o que cada um sente e transmitir para vocês essa experiência que a gente teve aqui nessa fase da nossa estada aqui. Né? Polarizada, nessa fase polarizada da vida. Mas estamos aqui juntos, né? E para sempre. Força! Força aí! É isso aí, meus queridos. Se quiser que meu pai volte, comente aí que ele vai fazer outros vídeos também. Gostei desse esquema de debate aqui, ao vivo, praticamente sem corte. Acho que ficou legal. Comente aí o que vocês querem, se quiserem ver mais vídeo assim. É isso? Opa! Então é isso. Gostou do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no canal se ainda não se inscreveu, clique no sininho de notificação pra sempre receber a novidade. Valeu, até a próxima. Tchau, pessoal. Sem briga. Sem briga.